Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre. Vamos juntos começar o dia bem informados nesse 1º de dezembro, primeiro dia do último mês do ano. Vamos aos destaques desta quinta-feira. O presidente eleito corre contra o tempo para aprovar a PEC e definir ministros. O plenário retoma o julgamento presencial da chamada revisão da vida toda sobre contribuições previdenciárias feitas ao INSS antes de 1994. Nos destaques internacionais, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova projeto para evitar greve de trens de carga. E ainda, 4 jogos das oitavas de final da Copa do Catar já estão definidos e hoje serão conhecidas mais 4 seleções classificadas. Tudo isso a partir de agora. Há um mês de tomar posse, o presidente eleito Lula não definiu os nomes dos ministros. É preciso que essa definição seja feita e também seja aprovada a PEC da transição. O novo governo corre contra o tempo para articular apoio ao texto no Congresso Nacional. Vamos conferir. No último mês do ano, a equipe de transição do novo governo corre para fazer os ajustes finais para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva possa assumir o Palácio do Planalto. A expectativa cresce em torno da nomeação de ministros. Até o momento, nenhum foi anunciado. A previsão é de que os nomes sejam conhecidos por volta do dia 10 de dezembro. Lula já sinalizou que deve aumentar o número de ministérios de 23 para 33 em seu governo. Entre as novas pastas estariam pequenas empresas, igualdade racial, segurança, povos originários e cultura. Para o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é o principal cotado para assumir. Para a defesa, o favorito é o ex-ministro do TCU, José Múcio. Nesta quarta-feira, os grupos de trabalho da equipe de transição entregaram os primeiros relatórios técnicos sobre suas respectivas áreas. Em 11 de dezembro, deve ser feita a entrega do relatório final de cada grupo. Em 12 de dezembro, está prevista a diplomação de Lula e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que sela o fim do processo eleitoral. Antes disso, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar as contas do Partido dos Trabalhadores. Apenas com aprovação, os políticos estarão aptos para serem diplomados e exercerem os cargos. O texto que autoriza o governo a gastar a partir do ano que vem até 198 bilhões de reais fora do teto de gastos para custear o novo Bolsa Família e investimentos federais tem até 22 de dezembro para ser aprovado em 2 turnos no Congresso Nacional. São necessários 3/5 dos votos para que a PEC avance, que significa 308 deputados na Câmara e 49 senadores no Senado. Hoje acontece o 2º dia do julgamento da revisão da vida toda da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa quarta-feira, o plenário retomou em sessão presencial a análise que foi suspensa em março, após Nunes Marques pedir pela revisão. Em março, o caso estava sendo analisado pelo plenário virtual da Corte quando o julgamento foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. O placar já estava definido de maneira favorável aos pensionistas, por 6 votos a 5. Apesar da interrupção de Nunes Marques, a expectativa era que hoje o Supremo apenas anunciasse o resultado do julgamento. Isto porque, em junho, a Corte mudou o procedimento a respeito dos pedidos de destaque, quando o julgamento foi iniciado com o voto de ministro aposentado, como é o caso. Uma lei de 1999 trouxe novas regras para a aposentadoria e introduziu uma de transição, que usava o marco de julho de 1994, por ser o momento de implantação do Plano Real para combater a hiperinflação. Quem começou a contribuir depois disso não é afetado pela decisão do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal será tomada na análise do caso de apenas um aposentado, mas tem repercussão geral e deverá ser observada por juízes e tribunais de todo o país.
E agora a gente muda de assunto para falar sobre as chuvas que continuam muito fortes em várias partes do Brasil. As regiões Sul, Sudeste e Nordeste são as mais atingidas. A maior preocupação da Defesa Civil é em relação aos deslizamentos. Essa quinta-feira ainda tem muita chuva prevista para a maioria dos estados brasileiros. Mais de 20 capitais continuam com alerta laranja para temporais. Muitos problemas e mortes já foram causados por causa da chuva intensa dos últimos dias. Mais de 8.000 pessoas precisaram deixar suas casas em 5 estados. Santa Catarina é um dos estados mais atingidos pelas chuvas. 882 pessoas precisaram ir para a casa de parentes e outras 185 para abrigos por conta dos estragos causados pelas chuvas intensas. O mau tempo provocou deslizamentos de terra, risco de desmoronamento em estradas e alagamentos. Pelo menos 12 deslizamentos de terra atingiram a rodovia 418 de Santa Catarina, que liga Joinville ao Planalto Norte. O trecho era uma rota alternativa para quem precisa chegar ao Paraná depois do grave deslizamento na BR-376. Em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros trabalha com uma estimativa de que 30 a 50 pessoas foram soterradas no grave deslizamento de terra que ocorreu na BR-376, na noite da última segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária do Paraná, além do deslizamento mais grave de Guaratuba, há outros 10 pontos no estado. No Rio de Janeiro, na cidade de Conceição de Macabu, na região norte, as chuvas deixaram um morto e causaram diversos transtornos, como ruas alagadas e deslizamentos. A prefeitura informou que pelo menos 22 atendimentos foram feitos no Hospital Municipal Ana Moreira, por conta das chuvas. Abrigos estão sendo montados para atender famílias desabrigadas. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia informou que 9 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. Ao todo, 24 municípios foram afetados pelas chuvas. Além disso, cerca de 4.000 pessoas estão desalojadas e desabrigadas. E olha só, o helicóptero da Polícia Militar resgatou uma mulher que estava com água até o pescoço em meio a uma enchente. O caso aconteceu em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. No vídeo, é possível ver o trabalho dos bombeiros. Um dos homens salta na água e nada até a mulher. Ela estava agarrada a um ponto de ônibus. O carro dela havia sido arrastado pela correnteza. Os socorristas usaram um cinto para prender a mulher e, em poucos minutos, ela foi suspensa e então retirada da enchente. A mulher de 42 anos não sofreu nenhuma lesão. Trazemos agora a previsão do tempo. Nessa quinta-feira, mais temporais, como vocês viram no VT anterior, são esperados em diversas regiões do país por conta de uma baixa pressão que está passando no norte, de norte a sul. Então, fica o alerta para Bahia, Rio de Janeiro e Paraná, que vão continuar a sofrer com as fortes chuvas hoje. Vamos então olhar com mais atenção para essas 3 regiões. Começamos então pelo Rio de Janeiro. O dia hoje será de sol pela manhã, mas tem pancadas de chuva no final do dia. A máxima deve chegar aí aos 33 graus, um dia bem quente. Já em Porto Seguro, na Bahia, o sol até aparece em meio a nuvens, mas por lá a chuva pode chegar a qualquer hora. A máxima deve chegar aí aos 28 graus. Para finalizar, a gente fala de Curitiba, então, no Paraná. Muito parecido com o Rio de Janeiro, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista para hoje é de 25 graus. E veja a seguir, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova projeto para evitar greve de trens de carga. E você vai ver também, 4 jogos das oitavas de final da Copa do Catar já estão definidos. E hoje serão conhecidas mais 4 seleções. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional.
O presidente francês Emmanuel Macron está em visita oficial nos Estados Unidos, onde ele tenta estreitar laços após diversos desgastes diplomáticos entre eles. Mas nessa quarta-feira, Macron decidiu ser direto e chamou de super agressivas as medidas tomadas por Joe Biden para impulsionar a indústria norte-americana. Ele falou sobre o risco de dividir o Ocidente caso não exista uma maior cooperação econômica dos dois lados. No primeiro dia de visita oficial a Washington, o presidente francês Emmanuel Macron decidiu ser direto na sua posição sobre as medidas econômicas tomadas pelo governo norte-americano, que considerou super agressivas para as empresas estrangeiras. São subsídios maciços incluídos por Biden em uma lei econômica e social, chamada Lei de Redução da Inflação, que busca impulsionar, entre outros, o setor de veículos elétricos para promover a indústria do emprego, a transição energética e a competição tecnológica com a China. O que aconteceu nos últimos meses é um desafio para nós porque estamos começando a ter diferenças em questões energéticas e o custo da guerra não é o mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Mas o mais importante é as escolhas que foram feitas, cujos objetivos eu compartilho, em particular a Lei de Redução da Inflação ou a Lei do Chip, são escolhas que irão dividir o Ocidente porque criam diferenças entre os Estados Unidos e a Europa. E aqueles que trabalham em muitas empresas dirão, não estamos mais investindo do outro lado do oceano. Macron disse não acreditar que esta lei, considerada crucial pela Casa Branca, seja revertida, mas apelou a uma melhor sincronia em relação à guerra na Ucrânia. O alinhamento entre os Estados Unidos e a França e outros europeus é fundamental nisso e tem sido real desde o primeiro dia de conflito. É extremamente importante. A porta-voz de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, reiterou a posição de Washington de que esta lei cria oportunidades significativas para os negócios europeus e para a segurança energética europeia. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para evitar uma greve no transporte ferroviário de cargas. Isso porque a paralisação poderia causar um sério impacto na economia dos Estados Unidos. O projeto de lei, votado por uma maioria bipartidária na Câmara Baixa, impõe a adoção de um acordo, embora não tenha tido a aprovação de todos os atores sociais. O texto irá agora ao Senado, onde deve ser aprovado. Diante da perspectiva de uma possível greve a partir de 9 de dezembro, o presidente Joe Biden decidiu entregar a questão ao Congresso, apoiado por uma lei de 1926, que impõe um acordo coletivo em caso de impasse nas negociações. Biden elogiou a vontade bipartidária que evitou a greve. O acordo preliminar, com a aplicação retroativa a 2020 e que se estende até 2025, havia sido assinado por 8 dos 12 sindicatos do setor. Vamos falar sobre o nosso rei do futebol, Pelé, que voltou a ser internado. Segundo o último boletim médico, ele foi internado ontem. O craque brasileiro sofre com câncer de cólon e segue em tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o anúncio feito pela assessoria do ex-jogador e pelo último boletim médico, Pelé foi internado para uma reavaliação do seu tratamento quimioterápico do seu tumor de cólon. Ele está em um quarto comum e não houve a necessidade de hospitalização em UTI. Ainda de acordo com o boletim, o ex-jogador da seleção brasileira tem pleno controle das funções vitais e condição clínica estável. Mas essa não é a primeira internação de Pelé por causa do câncer. Em 2021, quando a doença foi descoberta, ele foi hospitalizado em agosto. Já a segunda internação ocorreu em dezembro. Em seu perfil nas redes sociais, Kelly Nascimento, filha do ex-jogador, disse que não tem surpresa e nem emergência sobre o estado de saúde do pai. Kelly também agradeceu todo o carinho e amor que tem recebido. O câncer de cólon e reto é o terceiro mais comum entre homens e mulheres no Brasil. Esse câncer tem origem na mucosa que reveste o intestino. A prevenção do câncer de cólon está associada à alimentação saudável e a bons hábitos regulares. Ao que parece, a internação do atleta do século é apenas uma rotina e logo Pelé estará bem e torcendo pelo hexacampeonato brasileiro. E chegou a hora de falar de Copa do Catar.
A edição de 2022 já tem 4 partidas das oitavas de final definidas. No sábado, a Argentina enfrenta a Austrália e a Holanda pega os Estados Unidos. E no domingo jogam Inglaterra contra Senegal e França contra a Polônia. Vamos ver agora um resumo das partidas de ontem e as seleções que conseguiram classificação. Com o time reserva e já classificada, a favorita França foi derrotada pela Tunísia. O único gol da partida foi marcado por Wahbi Khazri. Apesar da derrota, os franceses terminaram em primeiro lugar no grupo. E o time africano, mesmo com a vitória, acabou sendo eliminado. Isso porque a Austrália venceu a Dinamarca por 1-0 e ficou com a vaga. O gol que garantiu a classificação foi anotado por Matthew Leck. A Austrália volta às oitavas após 16 anos. Pelo grupo C, o México venceu a Arábia Saudita por 2-1, mas o resultado acabou eliminando as duas equipes. Os gols do México foram marcados por Henry Martin e Luis Chávez. Salem Al-Dassari descontou para os sauditas. No jogo mais esperado do dia, a Argentina de Messi venceu a Polônia de Lewandowski. O placar foi 2-0. Os autores dos gols foram McAllister e Julian Alvarez. Messi ainda perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro polonês Szczesny. Você lembra do Gaúcho da Copa? Bom, ele foi um dos torcedores mais icônicos da seleção brasileira. Ele ficou super conhecido, inclusive no mundo todo, após a divulgação da sua imagem abraçando uma réplica da Taça aos Prantos. É claro, a cena aconteceu após aquele inesquecível 7-1. O senhor Clóvis faleceu em 2015, mas o legado dele continua vivo. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Ele ficou conhecido como um ícone da seleção brasileira, sem nunca ter sido jogador, nem membro da comissão técnica. É que o protagonismo de Clóvis Acosta Fernandes se deu mesmo na arquibancada. Ele foi o torcedor número 1 do Brasil, considerado pela FIFA o 12º jogador da equipe canarinho, o camisa 12. Essa camiseta que eu estou usando é a camiseta do nosso uniforme, tá? E a gente traz o número 12 dela nas costas, desde que a FIFA nomeou ele como 12º jogador, a gente usa o número 12. É o orgulho dos filhos Gustavo e Frank Damasceno, que aprenderam com o pai a amar o time verde e amarelo. Meu pai foi um grande amigo e parceiro de viagens e de incentivador dos sonhos, né? Ele acompanhava a frase: nada acontece sem um sonho, e assim a gente tem feito a nossa vida, né? O homem que ensinou os filhos a sonhar ganhou o título de Gaúcho da Copa. O torcedor que teve a honra de acompanhar o Brasil em seu período mais vitorioso, a partir dos anos 90. Ele fez 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, ganhando 2 títulos, 94 e 2002. 94, 98 e 2002 foram as 3 finais, ele ganhou 94, ganha 2002. Ele ganhou 4 Copa Américas com a seleção brasileira, todas em loco. Ele ganhou 3 Copas das Confederações em loco, ganhando de Espanha, de Argentina, ganhando dos Estados Unidos na final da Copa América 2009. No total, foram 160 partidas em 60 países. Todos lembrados nos broches que o seu Clóvis levava no chapéu, hoje usado por Gustavo. A fidelidade do torcedor à seleção o fez conhecido em todo o Brasil. E em 2014, o gaúcho também ganhou notoriedade mundial por causa dessa imagem. No torneio organizado pela FIFA no Brasil, ele não segurou as lágrimas depois da fatídica derrota da seleção contra a Alemanha por 7-1. Foi a última Copa que o emblemático torcedor conseguiu acompanhar. O gaúcho da Copa faleceu em 2015 aos 60 anos de idade, vítima de um câncer. Além de uma linda história com o futebol brasileiro, a família lhe deixou as belas lembranças, lições e um legado que é mantido pelos filhos Gustavo e Frank. Agora, os dois estão no Catar, representando o pai. Para angariar fundos para a viagem, fizeram uma campanha na internet, usando a marca que criaram junto com o pai anos atrás. Logo da entrada da internet, eu olhei pro meu pai e perguntei assim: quantos gaúchos que vão à Copa tu conhece? Daí ele disse:
Só a gente, né? Então vamos fazer um site, gaúchonacopa.com.br. Hoje a gente está com o .com. Depois do site, veio a página no Instagram, que proporcionou aos irmãos mais do que a realização do sonho de acompanharem a Copa do Catar em loco, mas também a chance de sentirem todo o carinho dos fãs pela história do seu Clóvis. Hoje a gente foi abordado inúmeras vezes na rua com frases e com mensagens de muito carinho. Bangladesh, Índia, Coreia, Japão, Austrália, França, italianos que não estão na Copa, é gente de tudo que é lugar do mundo, brasileiros de todos os estados. O legado dessa Copa é tratar cada vez com mais responsabilidade o amor que a gente desperta nas pessoas. Por isso, com ou sem taça, os gaúchos dizem que tudo o que viveram até aqui já valeu muito a pena. Mas é claro que os irmãos esperam ver o Brasil levar o Hexa e já lançam um desafio. O Brasil estando na final, que todos nós tiramos a nossa barba e mantenhamos o nosso bigode para fazer uma grande homenagem para o Gaúcho da Copa. E então tá lançada a braba aí para todo mundo. Muito bacana, né? Essa paixão pelo futebol. E se prepare, porque hoje é mais um dia de decisões na Copa do Catar. Das 8 equipes que entram em campo, apenas uma já está eliminada, que é o Canadá. Vamos então conferir a agenda com os jogos desta quinta-feira. Mais uma vez, 2 partidas terão início ao meio-dia. São elas Croácia contra a Bélgica e Canadá e Marrocos. Os jogos são pelo Grupo F. Às 16 horas, 4 horas da tarde, acontecem outros 2 jogos. Japão e Espanha e Costa Rica contra a Alemanha. Essas são as partidas pelo Grupo E. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.